Irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Salmos, capítulo 6. Salmo número 6. Quem encontrou, diga amém. Olha o verso 2 que está escrito aí. Salmo 6, verso 2 está escrito assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Verso 3: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Gente, preste bem atenção que eu vou falar com vocês aqui. O salmista está dizendo algo aqui bem claro nesse Salmo verso 6, verso 2 e 3. No verso 2, o que dá para entender aqui? Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou fraco, cura-me, me ajuda. Eu estou muito fraco, eu não estou aguentando mais, as minhas forças estão indo embora, eu não sei até quando eu vou aguentar. No verso 3, ele vai dizer, para você entender, ele está dizendo como se o coração dele dizendo assim: olha, eu estou muito angustiado, eu estou sentindo uma angústia muito grande, Senhor, eu não estou aguentando o que eu estou vivendo. Quando ele fala alma, também está falando do coração. Ele está falando que está perturbado, ou seja, levando para uma outra tradução, é a mesma coisa dizer que ele está angustiado. Angustiado por quê? Porque o que está lhe acontecendo, o que ele está vivendo em sua vida. E ainda no capítulo, Salmo 4, nós vamos ver no versículo 1, o salmista mesmo dizendo, Davi também, ele estava aqui dizendo sobre a angústia que ele estava vivendo. Ele vai falar no verso 1, para Deus responder a sua oração, o seu clamor, porque ele está angustiado. E ele pede uma coisa interessante para Deus: eu preciso de um alívio. Ele está dizendo: Senhor, lembra de mim quando eu estiver angustiado. Senhor, o Senhor esqueceu de mim, eu preciso de um alívio, eu não estou aguentando mais. Existem pessoas que eram muito fortes antes. Existem pessoas que antes eram batalhadoras. Existem pessoas que eles eram para cima e hoje estão fracas emocionalmente. Elas não são mais o mesmo. Ela está vivendo como se os seus dias serão assim a partir de agora. Mas aquelas pessoas que eram fracas, que eram fortes, e elas não conseguem mais mostrar para os outros que ela é forte como era antes. Ela até tenta, mas só que nós temos que entender que a marca de muitos daqueles que hoje se encontram fracos, se encontram tristes, se encontram angustiados, não era isso que ela era antes. Muitas dessas eram alegres, muitas dessas eram muito fortes, muitas dessas eram para cima. Então a marca que se tem hoje de uma pessoa que um dia era feliz é tristeza, é angústia, é algo que ela tenta até disfarçar no meio de outros, ou na frente de alguém, para que ninguém venha perceber o que ela está sendo. Só que seja qual for a marca que você está vivendo hoje, de uma angústia, de uma tristeza, o sentimento de fracasso, mas ninguém pode apagar a essência que tem dentro de você. Você vai entender o que eu estou falando aqui.
Há momentos na nossa vida que eu e a bispa acompanhamos as pessoas, e até mesmo no nosso particular, às vezes dá a impressão que aquela pessoa que eu era, aquela pessoa alegre, para cima, que vamos para cima, vamos lutar, vamos conquistar, vamos fazer isso, não deu certo aqui, vamos tentar ali. Aquela alegria que não precisava de alguma coisa para ser alegre, sempre estava alegre, e de repente a impressão que a pessoa tem, que esta marca na vida dela foi apagada, mas ninguém pode apagar o que está dentro de você. E a impressão que às vezes o ser humano tem na vida dele, é que ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes, porque alguma coisa trincou na vida dele. Alguma coisa não aconteceu que mexeu com ele, que abalou. E não é mais o mesmo hoje. A impressão que se dá é que não é mais o mesmo. Houve uma ruptura, houve uma trinca dentro dela, que alguma coisa que aconteceu e aquilo ficou marcado de uma forma, e fez com aquela pessoa pensar que a vida dela nunca mais será a mesma. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai mudar todo esse pensamento teu a partir de hoje. Essa pessoa que muitas vezes nós pensamos que não existe mais, ela está viva dentro de você. Sacode o teu irmão e fala assim: meu irmão, não é o fim. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida ainda. Se nós estudarmos, teve uma segunda-feira aqui, a segunda-feira retrasada, eu preguei sobre o poder da pessoa que ela sofre um tipo de intimidação, quando ela se sente com medo de alguma coisa. E eu citei alguns homens da Bíblia que estavam sofrendo esse poder da intimidação, que ficava travado, estacionado e não conseguia seguir em lugar nenhum. Mas hoje não é sobre o poder da intimidação. É para você entender que o cuidado de Deus na tua vida não é só para um dia. Vou falar de novo. O cuidado de Deus para a nossa vida não é só quando está tudo bem. O cuidado de Deus para mim e para você é permanente. É sempre. Fala assim comigo: o cuidado de Deus na minha vida é todos os dias. Fala para o teu irmão assim, fala: é todos os dias. Agora vamos apontar para um homem aqui. Pensa num homem que chega para Acabe em 1 Reis 17 e fala: não vai chover, vai ter seca na terra. Depois de 3 anos, ele volta para Acabe dizer: olha, agora vai chover. Este homem, Deus usava tanto ele, Elias, que ele pediu para o moço ver se tinha sinal de chuva vindo. Mas só que Elias, ele vai orar numa posição de joelhos, mas é como se ele estivesse com a cabeça quase entre as pernas. A oração que ele estava fazendo, quase entre as pernas. Por 7 vezes ele pediu para o moço ir no monte, pedir para ver se alguma coisa no horizonte enxergava alguma coisa, uma nuvem, alguma coisa. E o moço, pela 6ª vez, ele dizia: não tem nada. Chega na 7ª e fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias fala assim: então fala para Acabe que eu estou ouvindo um ruído de chuva. Pede para ele correr. E esse homem vê se cumprindo a palavra do Senhor sobre a vida dele. Este homem que orou ao Senhor para que Deus mandasse fogo sobre o altar que ele levantou, ainda molhado com água, o sacrifício. É interessante que esse Elias do capítulo 18 é um homem valente. Pensa num camarada que não tinha medo de nada, guerreiro, dinâmico, não precisava de ninguém para orar junto com ele. Ele ia sozinho, ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Então foi 850 profetas de Jezabel que ele matou.
sozinho. Não foram só 450, foi 850. Meu Deus! Quem olhava para Elias não dizia que esse homem nunca ia ter medo de alguma coisa. Só que sempre alguém vai sofrer alguma coisa na sua vida um dia. Escuta uma coisa. O Elias, no capítulo 18, quem olhava para ele achava que esse homem nunca na vida dele ele ia sentir o que ele estava sentindo. O quê? No capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 4, Elias diz assim: Senhor, chega, basta, eu não aguento mais, eu estou cansado. Senhor, chega, deixa eu morrer, deixa eu ir embora. Por que Elias estava assim? Porque alguma coisa aconteceu com ele. O que foi? Uma mulher chamada Jezabel ameaçou ele. E muitas vezes nós somos ameaçados por alguma coisa. Pode ser que você fale: não, eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de nada. Nós devemos tomar muito cuidado, não ficar olhando para ameaças que vêm do reino espiritual, que nada vai nos intimidar. Mas veja só, essa ameaça veio na direção a Elias, veio direto no coração dele. E este homem, que era do capítulo 17, do capítulo 18, no capítulo 19 é outra pessoa. Qual pessoa? Com medo. Por causa de quê? Uma ameaça. Fala assim comigo: uma ameaça. Ela simplesmente, ela não coloca a mão dele, ela manda um recado. E este homem vai por baixo de um arbusto e vai dizer: eu quero morrer. Uma ameaça. Quando existem ameaças, como jornal, você vê algumas notícias nos jornais, uma ameaça de alguma coisa aconteceu no país, ou próximo do seu bairro, alguma coisa assim, você recebe de um jeito. Mas quando a ameaça é diretamente para você, é diferente. Esse homem dinâmico, guerreiro, valente, que lutava com todo mundo, matou os 850 profetas de Jezabel. Esse homem, por causa de uma ameaça, ele pensa em morrer. E quantas vezes sofremos ameaças por causa de uma mensagem que recebemos, um bilhete que recebemos, um e-mail de alguém, ou alguém te mandou uma mensagem ameaçando o casamento, ameaçando o teu emprego. A situação muda. Aquela pessoa valente, guerreira, alegre, feliz, ela muda, ela não é mais a mesma. Quando vem uma ameaça para nós, direcionada a nós, direcionada à nossa vida, muitas vezes tenta nos tirar do quê? Do foco. E passamos a crer daquilo que estamos vivendo. Elias estava abrindo mão do quê? De uma conquista que estava para chegar, só por causa de uma ameaça. E tem gente abrindo mão de coisas na sua vida por causa de uma ameaça. Tem gente abrindo mão de coisas na sua vida que ainda Deus vai fazer, já está dizendo: eu desisto, eu não quero mais, eu cansei, eu estou angustiado, eu estou mal. Só que Deus não deixa de trabalhar na tua vida porque você está mal. Ele continua sendo Deus na tua vida. Deus não deixa de te ouvir porque na tua oração você foi sincero. Você chegou para Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais. Então Deus não vai se zangar com você, virar as costas para você, vai dizer: para de ser fraco. Deus não vai falar assim. Deus não deixou de estar presente ali com Elias porque ele estava vivendo uma ameaça. Era a ameaça de uma mulher. Essa mulher, a ameaça dela foi como uma flecha no coração de Elias. Aquele homem que, gente,
que não tinha medo de nada, que enfrentou todo mundo, que um homem que profetizava e Deus ali honrava, e uma ameaça fez esse homem perder toda a visão do seu futuro. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Fala para ele: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ficar pensando no passado, mas Deus não está no passado, Deus está no teu futuro que está chegando. Fala assim: eu creio nessa palavra, Senhor. E devido a uma ameaça que veio contra você, na sua vida, seja qual o nome que você possa estar dando, que isso está te causando angústia, como o salmista mesmo está falando aqui, você está pensando em abrir mão de alguma coisa. Você está cansado, você está dizendo: eu desisto, eu não quero mais. E aqui você pode ver que, se você estudar 1 Reis 17, 1 Reis 18, 1 Reis 19, você vai ver no 19, já começa Elias recebendo um recado de Jezabel: vou acabar com a tua vida. E essas ameaças que vêm diretamente, muitas vezes machucam. Eu vou te deixar, eu vou largar você, vai te mandar embora. Alguma coisa que veio diretamente, como veio em Elias: eu vou acabar com você. Toda aquela visão daquele homem que ele tinha de conquista, ele estava abrindo mão, porque uma ameaça veio diretamente para ele. Eu não sei o que está te acontecendo, o que está te ameaçando, o que está fazendo você pensar que é o fim, e você está pensando já abrir mão de tudo, desistir de tudo. E Deus está dizendo para você esta noite: eu sempre estou com você, eu não vou te deixar. Não, você não está entendendo. Você pode ter entrado aqui na igreja e na hora do louvor você estava baixinho ali, falando em espírito com Deus, dizendo: Senhor, não estou aguentando mais esta luta, Senhor, isso está me deixando com medo. É ameaça. Senhor, eu não estou, acho que o meu casamento não vai aguentar. É uma ameaça. Senhor, eu não acho que a minha vida financeira não vai dar para mim pagar mais aquilo lá. Eu acho que eu vou perder tal coisa. É uma ameaça. E você está pensando em abrir mão, dizer: eu desisto de tudo, eu prefiro que Deus me mate e leve. E Deus não quis isso. Deus não vai te matar. Deus não vai matar você. Tem gente que fica toda hora dizendo: Deus, eu quero morrer, porque acha que assim é melhor. Veja, e quando Elias ele se sente angustiado pela ameaça, duas coisas vão acontecer com ele. Ele está sofrendo uma pressão. E a ameaça, quando ela vem, ela parece que tem uma pressão sobre nós, parece que estamos sendo pressionados por alguma coisa, e uma outra coisa nasce da pressão. Me pergunte o que? Ansiedade. Geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade também vêm por causa de uma pressão que ela está vivendo, uma ameaça, e aquilo ela não sabe como lidar, e ela vai começar a reagir de uma forma como Elias reagiu: Senhor, eu não estou aguentando mais esta vida, me mate. Veja, por que Elias está desse jeito? Porque a ameaça causou uma trinca dentro da alma de Elias. Tem gente aqui dentro nesta noite que tem uma ferida aberta dentro da alma, porque alguma coisa lhe aconteceu, te machucou profundamente. E a visão que você tem na tua vida é: nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu venho dizer da parte de Deus: igual não vai ser, mas vai ser muito melhor do que você já viveu na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Agora veja, tem alguns servos de Deus que eles pensam que Deus só ouve a oração daqueles homem de Deus, aquela mulher de Deus, só quando ela está forte. Aquela oração de poder, aquela oração que aonde eu oro eu pulo. Nada contra isso. Não estou criticando ninguém da forma que ora, mas tem pessoas que pensam que Deus só vai ouvir a oração de alguém que está orando forte, orando com poder. Não, eu não sou fraco, eu não sou isso. Só que Elias, ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento. Muitas vezes você tem que parar de querer procurar palavras
tipo de oração para falar com Deus, para ver se você encontra as palavras boas para que Deus te atenda. Preste bem atenção, oração é falar com Deus, é ser sincero o que você está sentindo aí dentro, aquilo que causou uma ruptura aqui dentro de você. É isso que você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, está difícil, a minha alma está angustiada, a minha alma está batida. Mas Deus estava ali com Elias. Você pensa que Deus não está com você? Você pensa que Deus não está te ouvindo? Muitas vezes as pessoas acham que Deus ele ouve algumas pessoas, mas o Senhor ele sempre está com os seus olhos atentos sobre nós. E aqui Elias, ele está sendo sincero com o Senhor, e ele está abrindo o seu coração, falando a verdade. Ele não está escondendo. Ele fez de tudo. Tudo que ele podia fazer, ele fez. E você está aqui, de repente você falou: fiz de tudo, não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. E vai dizer no capítulo 19, versículo 5, que de Elias, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Fala assim comigo: deitou debaixo da árvore e dormiu. A impressão que se dá que aquele Elias que se vê no capítulo 18, esse Elias nunca mais voltaria. Mas o Elias que parecia que tinha acabado, ele estava vivo ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo está tentando colocar no teu coração que você nunca mais vai ser o mesmo, que aquela pessoa que você era não volta mais. E se eu dizer para você que Deus vai renovar as tuas forças desta noite, você vai levantar com mais força do que antes. Não, você não está entendendo. O diabo fica colocando no teu coração mentiras, fazendo você pensar que aquela pessoa que antes era sorridente, era alegre, era para cima, era forte, não via dificuldade, não sentia tanto cansaço como sente hoje. Mas alguma coisa te causou uma ruptura dentro de você, alguma coisa lá atrás que te aconteceu, alguma coisa que você ouviu, que você viveu, que dentro de você parece que alguma coisa quebrou dentro de você. E assim estava vivendo esse grande homem de Deus. Só que nós temos que entender que mesmo Elias foragido, desacreditado, quem estava lá? Fala assim comigo: Deus. Você pode estar sem esperança nenhuma, você pode estar nesse momento dizendo: o que vai ser de mim? Pode estar desacreditado de alguma coisa, mas Deus está dizendo: eu estou aí perto de você, eu estou falando com você. O que todo mundo está vendo, que essa pessoa que você é hoje, depressiva, tem crise de ansiedade, nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa que sorria. Mas muitos estão olhando para a sua vida, o que você está mostrando hoje ser, mas o que está dentro de você está acordado ainda, está vivo. Deus vai trazer de volta esta pessoa, e muito mais forte do que era. Nós temos o costume de ficar olhando algumas fotos nossas de alguns anos atrás. Nossa, olha que legal, eu era assim. Nossa, olha que lindo, eu fazia isso. Olha como que eu era mais sorridente. Olha como que eu era mais bonito. Olha como que eu era. Tem gente que fica pensando nisso, olhando só para o que ele era. Por quê? Porque ele acha que alguma coisa da sua vida não está muito bem, e Deus mandou um anjo aonde estava Elias, e este anjo chega para Elias no versículo 7 do capítulo 19, fala assim: Elias, preste atenção, levanta e come. Elias, levanta e come, porque a viagem vai ser longa. Deixa eu perguntar para os pais que estão aqui nesta noite. Quem tem filho aqui? Tudo bem. Vocês amam seus filhos? Que pergunta, né? Com certeza. Se um filho teu fica doente, o que você fala para ele? Meu filho, come. Não precisa levantar hoje. Você não está bem. Olha, fique em casa hoje, não precisa sair de casa, não precisa levantar. Não é isso que nós falamos quando nós encontramos alguém que nós amamos está doente? Sim ou não? Só que com Deus é diferente. Levanta. Você não entendeu? Vou falar que se com Deus, Elias estava lá, debaixo de uma árvore, cansado, angustiado, deprimido, para baixo, e o anjo chega para Elias e fala: levanta. Não, você não entendeu.
levanta. Ele está dizendo assim: come e levanta. Ele está dizendo: levanta primeiro e come. Não, você não entendeu. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não é primeiro comer, é primeiro levantar. O povo levantou.